No palco, há 5.000 pessoas tossindo, esperando, rindo e aplaudindo. Sir Cliff Richard sempre foi conhecido como o Peter Pan certinho do pop. Por décadas, ele foi a estrela que se manteve longe de problemas, nunca se casou e manteve sua vida privada estritamente escondida. Mas, após 29 anos, o mistério finalmente começa a ser desvendado. Acontece que, enquanto se apresentava para milhões de pessoas, ele também levava uma vida completamente diferente, longe das câmeras. Uma vida que mantinha escondida até mesmo de seus maiores fãs. Então, qual segredo ele guardou por quase 3 décadas? E por que a verdade só está vindo à tona agora? Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos da vida dupla de Cliff Richard. Fé, fama e a escolha que mudou tudo. Muito antes de se tornar a estrela mundialmente famosa que conhecemos hoje, Sir Cliff Richard começou sua vida como Harry Roger Webb. Nascido em 14 de outubro de 1940, em um hospital em Lucknow, na Índia. Seus primeiros anos foram passados em um mundo belo, porém em transformação, onde seu pai, Roger, trabalhava em um bom emprego para as ferrovias indianas e sua mãe, Dorothy, cuidava da família. Eles moravam em uma casa confortável em um lugar chamado Maqbara. E Harry cresceu cercado por suas 3 irmãs, Joan, Jackie e Donna, enquanto sua avó ajudava a administrar uma escola local para meninas. Era uma vida de relativa riqueza e sol, mas a paz não durou para sempre devido à crescente violência e às grandes mudanças políticas durante a luta da Índia pela independência. Em 1948, seus pais perceberam que precisavam deixar sua casa para trás e se mudar definitivamente para a Grã-Bretanha em busca de um futuro mais seguro. Assim, toda a família embarcou em um navio gigante chamado SS Ranchi, para uma viagem de 3 semanas pelo oceano até Tilbury, em Essex. Essa mudança foi um choque enorme para o jovem Harry, pois eles passaram de um bom apartamento e muita ajuda na Índia para uma casa simples no norte de Surrey, onde tudo era muito diferente. Ele começou a frequentar uma escola primária local chamada Stanley Park Juniors e, em 1950, a família finalmente se mudou para uma casa popular de 3 quartos em uma cidade chamada Cheshunt. Harry se saiu bem na escola, chegando a ficar anos extras para passar nos exames de literatura inglesa, mas ele não tinha realmente a intenção de seguir carreira na área literária. Depois de terminar a escola, ele conseguiu um emprego bem comum como arquivista em uma empresa chamada Atlas Lamps, passando os dias guardando papéis enquanto sonhava com a música que amava. Seu pai lhe dera um violão quando ele tinha 16 anos, e Harry rapidamente ficou obcecado pela febre do skiffle, que todo adolescente ouvia na época. Ele começou a tocar em pequenas bandas escolares como os Quintones e o Dick Tigg Skiffle Group, mas logo percebeu que o nome Harry Webb simplesmente não tinha o brilho de uma estrela do rock. Em 1958, um empresário chamado Harry Greatorex sugeriu o nome Cliff por soar forte como uma rocha, e seu amigo Ian Samwell acrescentou Richard como uma homenagem ao lendário Little Richard. Agora conhecido como Cliff Richard, ele formou uma banda chamada The Drifters e assinou um grande contrato com uma gravadora, mas algo curioso aconteceu durante sua primeira sessão de gravação. Os executivos queriam que ele lançasse uma música suave chamada Schoolboy Crush, mas quando ouviram outra faixa chamada Move It, perceberam que era um sucesso e trocaram as músicas. Move It chegou rapidamente ao 2º lugar nas paradas. E de repente Cliff passou a ser chamado de Elvis britânico por causa de seu estilo descolado e seus movimentos de quadril. Conforme sua fama crescia, ele teve que mudar o nome de sua banda para The Shadows, porque um grupo americano já usava o nome The Drifters, mas isso não o desanimou nem um pouco. Ele era o maior nome da música. Mas em 1964, algo aconteceu que mudou sua vida para sempre. Ele abraçou completamente a fé cristã. A princípio, ele chegou a pensar que teria que abandonar a carreira de astro pop, pois não acreditava que ser um cantor famoso combinasse com sua vida religiosa. Cogitou até mesmo se tornar professor. Felizmente, seus amigos o convenceram de que era possível conciliar as duas coisas. Em 1966, ele se apresentou diante de uma multidão enorme ao lado do pregador Billy Graham e compartilhou suas crenças com o mundo inteiro. Este foi um momento crucial que provou que ele podia ser um homem de Deus e uma superestrela ao mesmo tempo. Mesmo que algumas pessoas tenham ficado surpresas, sua fé tornou-se uma parte importante de seu trabalho, já que ele evitou o estilo de vida hippie desregrado dos anos 60 e, em vez disso, fez música gospel e filmes sobre sua religião, como To a Penny.
Ele chegou até a criticar outras estrelas, como os Beatles, por seu interesse em caminhos espirituais diferentes. Cliff se tornou o rei da música natalina, presenteando o mundo com sucessos como Mistletoe and Wine e Savior's Day, que ainda tocam em todas as lojas hoje em dia. Ele também se esforçou ao máximo para vencer o Festival Eurovisão da Canção 2 vezes, chegando tão perto em 1968 com a música Congratulations que algumas pessoas ainda acreditam que a votação foi fraudada contra ele por um ditador na Espanha. Mesmo sem o troféu, a canção se tornou um enorme sucesso mundial que todos ainda sabem de cor. Além de cantar, Cliff se tornou um grande astro de cinema em filmes musicais divertidos como The Young Ones e Summer Holiday, onde ele e seus amigos viajavam em um grande ônibus vermelho. Ele também estava por toda a TV, apresentando seus próprios programas e se tornando um rosto amado e reconhecido por todos na Grã-Bretanha. Por ter trabalhado tanto e por tantos anos, ele ganhou quase todos os prêmios imagináveis, incluindo 2 Brit Awards e muitas homenagens de revistas de música. O momento mais marcante de todos aconteceu em 1995, quando a rainha o nomeou cavaleiro, tornando-o Sir Cliff Richard, o primeiro astro do rock a receber tal honraria. Ele conseguiu manter sua vida privada em segredo e permanecer um cavalheiro impecável por mais de 60 anos, provando que um garoto da Índia poderia realmente se tornar o Peter Pan do pop e permanecer no topo do mundo para sempre. Mas permanecer no topo significou fazer sacrifícios que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Enquanto seus fãs se derretiam por suas canções de amor, Cliff decidia, em segredo, que seu verdadeiro casamento era com a carreira. O palco era sua casa e, por mais que apreciasse a companhia de mulheres muito famosas, sempre soube que, eventualmente, seus romances teriam que terminar para que seus holofotes continuassem a brilhar. O solteirão do pop. Por que Sir Cliff nunca disse sim? Sir Cliff Richard pode passar os dias cantando belas canções sobre se apaixonar e ter o coração partido. Mas, quando se trata de sua própria vida, as coisas sempre foram muito mais misteriosas. Durante décadas, os fãs se perguntaram por que o Peter Pan do pop nunca se casou, e ele finalmente esclareceu a questão, explicando que sua carreira musical simplesmente ocupava cada segundo do seu tempo. Ele realmente acreditava que, por ser tão dedicado a ser uma estrela, não seria um bom marido. Dizendo à BBC que, embora definitivamente tivesse sentido a faísca do amor antes, o casamento era um compromisso grande demais para alguém cuja vida era consumida pelos palcos. Mas, mesmo sem nunca ter dito sim, houve muitos casos extraconjugais e romances secretos que quase mudaram tudo, desde uma dançarina que ficou com o coração partido, até uma namorada famosa que, décadas depois, acabou se cansando de ouvi-lo falar sobre o breve relacionamento deles. Uma das mulheres mais famosas na vida de Cliff foi a campeã de tênis e estrela de TV Sue Barker, com quem ele começou a namorar na década de 1980, após uma atitude bastante ousada. Cliff notou Sue pela primeira vez enquanto ela comemorava uma grande vitória no tênis em Brighton com seus companheiros de banda, e não perdeu tempo em se declarar. Ele conseguiu o número dela. Ligou e a convidou para um show no Hammersmith Odeon, que Sue lembra como uma noite muito agradável que deu início ao romance relâmpago dos dois. Mesmo quando Sue tinha que viajar até o Japão para seus jogos de tênis, Cliff fazia questão de ficar por perto, enviando-lhe telegramas carinhosos para animá-la e conversando por horas ao telefone sobre o amor que compartilhavam pelo esporte. Eles acabaram se reencontrando para uma partida na Dinamarca e passaram o verão inteiro juntos durante Wimbledon, mas as câmeras constantes e os olhares curiosos dos jornais começaram a enlouquecer a pobre Sue. Sue se divertia muito com Cliff e adorava a gentileza dele com os fãs, nunca reclamando de dar um autógrafo, mas seus pais não estavam tão convencidos do romance. O pai dela estava preocupado com a diferença de idade de 16 anos, já que Sue tinha apenas 25 anos, e Cliff já tinha 41, e a alertou de que isso poderia se tornar um problema real à medida que envelhecessem. Com o tempo, as coisas começaram a esfriar entre eles e, num gesto que pareceu um pouco frio, Sue afirma que Cliff pediu a um amigo que ligasse para ela para dar a notícia de que tudo havia terminado. Eles tentaram reatar uma vez, quando Cliff ligou de repente dizendo que sentia saudades, mas logo perceberam que funcionavam muito melhor como amigos. No entanto, o drama não terminou aí, porque anos depois, Cliff começou a contar aos jornais que havia pensado seriamente em pedi-la em casamento, mas percebeu que simplesmente não a amava o suficiente para se comprometer com o resto da vida.
Isso deixou Sue muito chateada, pois ela já havia seguido em frente e se casado com um jardineiro chamado Lance Tankard, e implorou para que Cliff parasse de falar sobre um relacionamento que ela considerava mais uma amizade do que um grande romance. Ela chegou a escrever em seu livro que, se soubesse que ainda ouviria falar de alguns meses de namoro 40 anos depois, jamais teria se aproximado dele. Para ela, era ridículo que Cliff ainda falasse em não amá-la o suficiente para se casar com ela, quando sentia que o relacionamento nunca chegou a esse ponto. Ela achava que Cliff superestimava a importância do tempo que passaram juntos e desejava que ele simplesmente respeitasse o casamento dela e parasse de mencionar o nome dela em todas as entrevistas. Mas Sue não era a única. Na década de 1960, Cliff era praticamente inseparável de uma dançarina deslumbrante chamada Jackie Irving durante um memorável verão ensolarado em Blackpool. Ele admitiu em suas memórias que eles passavam o tempo todo juntos nos espetáculos e em seus momentos de folga, dizendo que dançar com ela era uma experiência incrível. Jackie tinha apenas 19 anos e era de uma beleza estonteante, e Cliff chegou a considerar pedi-la em casamento. Em uma reviravolta chocante, Cliff confessou que, na verdade, foi até seu empresário para perguntar se o casamento arruinaria sua carreira e, quando ouviu que poderia perder 1/3 de seus fãs, escolheu a fama em vez do amor, e terminou com Jackie imediatamente. Ao contar essa história para o apresentador de TV Piers Morgan, Piers ficou atônito e o chamou de implacável por abandonar uma mulher que amava apenas para manter as vendas de seus discos em alta. Cliff se defendeu dizendo que isso apenas significava que ele não estava apaixonado o suficiente para sacrificar seu sucesso. Mas Piers permaneceu cético, achando difícil acreditar que alguém pudesse ser tão calculista em relação ao próprio coração. Antes de Jackie, houve outra garota especial chamada Delia Wicks, uma dançarina e cantora que ele conheceu em 1960, justamente quando sua carreira estava decolando no London Palladium. Mesmo gostando muito dela e ela sendo a garota especial de sua vida, ele sentia que simplesmente não conseguiria conciliar um relacionamento com sua crescente fama. Em uma atitude que a devastou, o jovem astro pop escreveu uma carta de término comovente para que ele pudesse se concentrar inteiramente em se tornar uma lenda. Ao longo de todos esses anos, Cliff permaneceu solteiro por toda a vida, embora tenha admitido que houve outros falsos alarmes, como sua paixão secreta pela falecida estrela da Grécia, Olivia Newton-John. Ele confessou que ele e muitos outros homens eram profundamente apaixonados por Olivia na década de 1970, mas como ela já estava noiva de outra pessoa na época, ele sentiu que havia perdido sua grande chance. Sempre que Cliff relembra esses relacionamentos, parece perceber um padrão de priorizar sua música e seus fãs em detrimento de uma vida familiar tradicional. Ele costuma dizer que ser artista é um trabalho em tempo integral que não deixa espaço para o grande compromisso de uma esposa e filhos. Embora admita ter se apaixonado várias vezes, o medo de perder seu lugar no topo das paradas sempre o impediu de se casar. Até mesmo sua estreita amizade e convivência com o ex-padre John McKillen, que já dura décadas, demonstra o quanto ele valoriza uma vida familiar estável, porém privada, longe do típico cenário de casamentos de celebridades. Sir Cliff conseguiu proteger sua vida pessoal do intenso escrutínio dos tabloides britânicos por quase 30 anos, criando uma vida dupla, onde podia ser um astro para milhões enquanto mantinha sua verdadeira essência estritamente em segredo. Com o passar dos anos, Cliff se tornou mais aberto sobre seu passado, incluindo seus problemas de saúde e o desgaste emocional de estar sob os holofotes por tanto tempo. Ele finalmente sentiu que não tinha mais nada a esconder, mas ainda afirmava que sua escolha de permanecer solteiro era a certa para sua carreira. Seja a decisão implacável de abandonar Jackie ou a carta para Delia, o caminho de Cliff até o topo foi pavimentado com escolhas difíceis que a maioria das pessoas consideraria impossíveis de fazer. Ele trocou a possibilidade de um casamento duradouro pela adoração de milhões e um título de cavaleiro concedido pela rainha. Sir Cliff Richard tornou-se o solteirão convicto do pop, um homem que viveu sua vida exatamente como queria, provando que é possível ser um cavalheiro de aparência impecável e ainda ter um passado repleto de amores secretos e despedidas dolorosas. Mas nem mesmo a vida mais cuidadosamente protegida está imune às tempestades do mundo exterior.
Embora ele tivesse passado décadas protegendo seu mundo privado do intenso escrutínio dos tabloides britânicos, um pesadelo se anunciava, um pesadelo que nenhuma quantidade de privacidade poderia impedir, um capítulo sombrio que forçaria seu eu mais verdadeiro a se expor da maneira mais cruel imaginável, o dia em que o mundo se voltou contra um tesouro nacional. Embora a vida de Sir Cliff Richard muitas vezes parecesse um musical ensolarado, uma nuvem escura pairou sobre ele em 2014, quase destruindo tudo o que havia construído. Tudo começou com uma acusação chocante de que o cantor teria se envolvido com um garoto de 15 anos em um comício em Sheffield, em 1985. Como se não bastasse, outros 4 homens se apresentaram com alegações de crimes sexuais que datam do final da década de 50 até a década de 80, e essas sérias acusações foram encaminhadas ao Ministério Público. Sir Cliff ficou absolutamente devastado e sempre manteve sua inocência. Felizmente, os casos foram arquivados por falta de provas suficientes. Ele nunca foi preso ou acusado de nenhum crime, mas o dano ao seu espírito já estava feito. Mais tarde, ele compartilhou sua versão da história em um documentário chamado The Accused, National Treasures on Trial. O Acusado, Tesouros Nacionais em Julgamento. Nesse filme, ele se abriu sobre o profundo ódio que sentia por seu acusador, descrevendo como ficava acordado à noite com o peso do mundo oprimindo-o, questionando como alguém poderia dizer tais coisas sobre outro ser humano. A raiva que ele sentia era violenta e real, a ponto de se perguntar o que faria se um dia se deparasse com a pessoa que tentava arruinar sua vida. A situação ficou tão insuportável que Sir Cliff chegou a um ponto de ruptura, sentindo que simplesmente não conseguia mais viver daquela forma, preso em um pesadelo que não merecia. Mesmo anos após ser inocentado, ele tomou a firme decisão de nunca sequer saber o nome de seu acusador, dizendo às pessoas que não queria que o homem se tornasse real para ele, pois não queria que restasse ninguém em seu coração para odiar. Ele percebeu que o que realmente odiava era a própria ideia de que alguém pudesse fazer algo tão cruel e prejudicial a uma pessoa inocente, e queria seguir em frente com a sua vida sem um rosto ou um nome para assombrar os seus sonhos. Enquanto tudo isso acontecia, Cliff morava em Portugal e o estresse extremo da investigação começou a corroer sua saúde de dentro para fora. Ele contraía herpes zoster constantemente e bolhas dolorosas começaram a se espalhar por sua testa, chegando tão perto dos olhos que um médico o alertou de que ele poderia ficar cego. Quando Cliff perguntou ao médico como alguém poderia contrair herpes zoster, o médico deu um pequeno sorriso e disse-lhe sem rodeios que era consequência do enorme estresse a que estava submetido. Não foram apenas as acusações que o magoaram, mas a forma como tudo foi conduzido, já que a busca policial em sua casa foi transmitida ao vivo pela televisão para o mundo inteiro ver antes mesmo de ele ser interrogado. Cliff sentiu que isso era uma total invasão de privacidade e, embora estivesse apreensivo em processar a Grã-Bretanha, decidiu que precisava levar a BBC aos tribunais para mostrar a todos o quanto estava empenhado em defender seu nome. Ele venceu aquela batalha judicial, provando que o que fizeram foi errado, e desde então tem sido um grande defensor da mudança na lei para que pessoas acusadas de crimes não sejam identificadas na mídia até que sejam formalmente indiciadas. Ele quer garantir que ninguém mais tenha que passar pelo mesmo terrível calvário que ele sobreviveu, mostrando que até mesmo as maiores estrelas precisam lutar por sua dignidade quando o mundo se volta contra elas. Mas, ao finalmente emergir daquele pesadelo jurídico, uma nova batalha, muito mais pessoal, o aguardava nas sombras. Durante anos, Sir Cliff foi um mestre da vida dupla, mantendo sua imagem impecável enquanto lidava com um segredo que ameaçava acabar de vez com sua carreira lendária. Ele viveu uma vida dupla por 29 anos. Agora, os segredos de Cliff Richard vêm à tona. Enquanto o mundo o via como o sempre sorridente Peter Pan do pop, um homem que parecia não envelhecer e nunca vacilar, Sir Cliff carregava silenciosamente um fardo pesado nos bastidores. Em uma revelação chocante para seus fãs, a lenda de 85 anos contou recentemente no programa Good Morning Britain que vinha lutando secretamente contra um câncer de próstata em estágio inicial. É uma constatação alarmante que, enquanto se preparava para levar alegria aos fãs em sua turnê de 2024 pela Austrália e Nova Zelândia, ele estivesse lidando com a notícia terrível de que um exame de rotina para o seguro havia detectado um tumor.
Ele explicou que seus promotores precisavam que ele fosse examinado para fins de seguro, e foi então que os médicos descobriram o câncer. Felizmente, antes que ele tivesse a chance de se espalhar para os ossos ou se disseminar pelo corpo. Ele manteve essa luta em segredo absoluto, só agora vindo a público para alertar outros homens de que eles são tão humanos e vulneráveis quanto qualquer outra pessoa. Durante uma conversa profundamente comovente com o ex-apresentador de notícias Dermot Murnaghan, que está enfrentando sua própria batalha contra um câncer em estágio 4, Cliff admitiu que, embora esteja curado no momento, não há como saber se a doença pode retornar. Ele falou com total honestidade, dizendo que os homens precisam parar de se ver como invencíveis e começar a fazer exames, porque o diagnóstico precoce é o único motivo pelo qual ele ainda está naquele palco hoje. É um segredo dramático ter guardado, se apresentando para multidões entusiasmadas enquanto secretamente se perguntava se algum dia veria sua próxima turnê, e agora ele está usando essa luta para implorar ao governo que o ouça e inicie um programa nacional de triagem para todos. Mesmo que Cliff esteja emprestando sua famosa voz à causa, há uma certa resistência, porque especialistas em saúde têm hesitado em iniciar exames em massa, preocupados que isso possa causar mais mal do que bem. Mas Cliff não está sozinho nessa luta. Ele conta com o apoio do Rei Charles, que também alcançou recentemente um marco importante em sua própria batalha contra o câncer. O rei compartilhou sua boa notícia, graças ao diagnóstico precoce e ao seguimento das orientações médicas. Ele finalmente poderá reduzir a intensidade do tratamento no ano que vem. É um momento marcante ver o rei da Inglaterra e o rei do pop se unirem para afirmar que a detecção precoce desses segredos é a única maneira de salvar vidas. Quando questionado se uniria ao rei para liderar uma grande campanha beneficente para testes de câncer, Cliff não hesitou um segundo, dizendo que, se o rei estivesse ouvindo, ele estaria pronto e disponível para se juntar à luta. É uma realidade agridoce para os fãs que o amam há décadas, sabendo que ele escondia um segredo tão assustador. Mas vê-lo transformar essa dor pessoal em uma missão pública para salvar outras pessoas torna sua verdade, há muito oculta, ainda mais impactante. Ele conseguiu esconder suas batalhas contra a doença, assim como escondeu sua vida pessoal, por quase 30 anos, provando que mesmo um homem que vive sob os holofotes pode manter os aspectos mais sérios de sua vida em segredo até estar pronto para revelá-los ao mundo. O mistério de Sir Cliff Richard está finalmente sendo desvendado, e o que está sendo descoberto é um homem que lutou contra doenças e acusações para se manter uma lenda. Mas enquanto o mundo via o brilho e o glamour de uma estrela pop, Cliff lidava silenciosamente com as dores familiares, como em 1988, quando seu sobrinho, o pequeno Philip Harrison, passou os primeiros 4 meses de vida lutando por cada respiração em um hospital infantil. Essa experiência assustadora tocou Cliff tão profundamente que ele passou anos arrecadando fundos para aquele hospital, sempre se lembrando de que foram eles que salvaram a vida do menino. Isso mostra que, mesmo com toda a sua fama, a família continuava sendo a coisa mais importante para ele, ainda que essa família não se parecesse com uma família tradicional. Por quase 30 anos, Cliff viveu uma situação de vida peculiar que muitos consideravam misteriosa, mas para ele era simplesmente seu lar. Raramente morava sozinho, dividindo sua casa principal com seu empresário, Bill Latham, e a mãe de Bill, a quem descrevia com carinho como sua segunda família. Até mesmo a namorada de Bill morou com eles por um tempo, criando uma bolha de apoio que permitiu a Cliff se concentrar inteiramente em sua música, sua fé e seu amor pelo tênis. Bill explicou certa vez que ser solteiro não significava que Cliff fosse solitário. Na verdade, isso lhe dava a liberdade de se dedicar ainda mais a tudo o que fazia. Por não ter esposa nem filhos, ele podia se entregar completamente aos seus fãs e às suas crenças, embora esse estilo de vida muitas vezes levasse as pessoas a cochichar e espalhar boatos sobre sua vida privada. Por décadas, houve rumores e especulações sobre se Sir Cliff seria gay, mas ele sempre se manteve firme e disse ao mundo que não. No final da década de 70, ele considerou os rumores injustos, explicando que o fato de um homem não ter relações sexuais com várias pessoas não significa que ele seja homossexual. Ele admitiu que o julgamento era muito doloroso às vezes, mas se recusou a casar apenas para que o público parasse de falar. Para Cliff, o casamento era algo sagrado que não deveria ser usado como pretexto para encobrir algo. Ele acreditava firmemente que pessoas solteiras não deveriam se sentir como cidadãos de segunda classe ou ter vergonha de suas vidas. Ele sabia a verdade. Seus amigos sabiam a verdade.
Por fim, decidiu que não podia controlar o que as pessoas fora de seu círculo íntimo escolhiam acreditar. No entanto, sua fé inabalável foi levada ao limite absoluto em 1999, quando sua querida amiga, a famosa apresentadora de TV Jill Dando, foi tragicamente assassinada. Cliff ficou tão devastado e confuso que chegou a sentir um ódio e uma raiva violentos contra Deus, lutando para entender como uma pessoa tão bela e inofensiva poderia ter sido tirada dele de forma tão cruel. Ele apoiou a família dela e compareceu ao funeral, lamentando a perda de uma mulher que ele descreveu como verdadeiramente genuína. Esse período sombrio revelou um lado de Cliff que era vulnerável e sofrido, muito diferente da imagem impecável que o público conhecia. Ele finalmente reencontrou seu caminho espiritual, mantendo seu hábito de longa data de doar o dízimo, o que significa que ele doa 10% de tudo o que ganha para ajudar os outros. Cliff sempre acreditou que amar o dinheiro é uma armadilha. Por isso, passou mais de 40 anos administrando sua fortuna com sabedoria, doando milhões para instituições de caridade como a Tear Fund, que combate a pobreza em lugares como Uganda e Brasil. Ele não se limitou a enviar cheques. Ele viajou pelo mundo para ver o trabalho com os próprios olhos. Mais perto de casa, ele dedicou-se de corpo e alma a ajudar a Alzheimer's Research UK, pois viu sua própria mãe lutar contra a doença e queria usar sua fama para encontrar uma cura. Ele chegou a criar sua própria fundação de tênis para ajudar mais de 200 mil crianças a praticarem atividades físicas na escola. Embora tenha vivido uma vida discreta longe das câmeras, a verdade que vem à tona revela que o maior segredo de Sir Cliff Richard era justamente o quanto ele compartilhava de si mesmo com o mundo em sua vida privada. Qual é a sua música favorita do Cliff Richard? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.